Senhores pró-reitores, colegas que nos visitam, amigos da Unicamp, amigos de Antônio Nóbrega, que hoje, a partir de hoje, passam a ser também amigos da Unicamp. Eu sou Cristiano Lira, coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Nós chamamos de IDEA, nós estamos vivendo um momento especial na Unicamp. Depois de muitos meses de cuidados, preparação, treinamento, preparação para um novo convívio, né? Nós estamos começando o primeiro semestre de 2022 com todos os cursos na forma presencial, depois de 2 anos. Então, há uma certa ansiedade positiva em todo o campus, né? Vocês perceberam, os colegas que vieram de fora perceberam a dificuldade de chegar nesse espaço, né? E nesse momento, né, nós temos o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Tenho o privilégio de estar com vocês e de ter a responsabilidade de coordenar o programa de artista residente da Unicamp, denominado Hilda Hilst. A patronessa do programa, Hilda Hilst, foi a primeira poeta, escritora, né, a maior parte viveu intensamente o Brasil da segunda metade do século XX. Ela foi artista residente da Unicamp, inaugurou esse programa em 1985. Nesse período, nesse mesmo ano de 1985, Antônio Nóbrega iniciou uma breve passagem pela Unicamp, né? E o nosso colega Guilherme Gorgulho está ali, né? Ele descobriu uma pérola, né? Que é uma carta de recomendação do escritor Ariano Suassuna para a vinda de Antônio Nóbrega, né? Ariano dizia, né, que não há outro artista brasileiro, né, com tamanha versatilidade, capaz de trabalhar na área de música, de interpretações, de teatro, né, de todo o universo da cultura popular brasileira, né? Isso há 35 anos atrás, né? É o que todos nós sabemos hoje, né? O Antônio Nóbrega é um artista fundamental, é um artista essencial. Ele transita por todo o universo da cultura popular brasileira. E esse ano tem outros aspectos especiais, né, que o nosso reitor, né, ele sempre menciona, né, que são os 200 anos da independência. Você olha, nós somos um povo, né, temos alguma coisa que nos une, né? E é também 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, que é um certo grito de independência da cultura brasileira, né? O trabalho de Antônio Nóbrega une tudo isso, né? É uma pessoa né, cuja versatilidade, cujo amor à cultura brasileira, né, aos seus muitos aspectos, né, nós nos sentimos... Quer dizer, quando vemos Antônio Nóbrega, quando vemos ele falar, quando vemos ele em palco, nós nos sentimos representados, né? Quer dizer, tem alguma coisa que ele fala e fala por nós, né? Eu gostaria de dar uma boas-vindas especial à família de Antônio Nóbrega, a Rosânia Almeida e Maria Eugênia Tita, que estão aqui ao lado dele, né? E é uma família que trabalha, toda uma família de artistas, né, que trabalham juntos, que trabalham por nós, nos representam, né? E Antônio Nóbrega, né? A partir de hoje, a Unicamp volta a ser sua casa. Muito obrigado, né? Ele vem
Ele vem aqui também, provavelmente a maior parte de nós leu as matérias que saíram na Unicamp nos últimos dias, contente com a vinda dele, né? Ele vem comemorar 70 anos de idade e 50 anos de vida artística, né, nesse projeto Brasil, né, que faz uma leitura do seu trabalho, da sua vida, da sua maneira de ver o Brasil, né? Antônio Nóbrega, a casa é sua, né? Eu gostaria de convidar o professor Antônio Meirelles, o nosso magnífico reitor, né, para dar as boas-vindas a... Vou tirar um pouquinho a máscara aqui, para não embaçar o óculos. Então, antes de tudo, bom dia a todos e todas, né? Queria começar cumprimentando a equipe do IDEA, na pessoa do Cristiano e da Isabela, por as várias conquistas que no pequeno tempo que eles estão à frente do IDEA, eles conseguiram, e essa é uma grande conquista, trazer o Antônio Nóbrega de novo à Unicamp, né? Ele já passou por aqui, marcou a universidade quando passou e saiu aí pelo mundo, né? Dando vazão à sua inquietação cultural, artística, e todos nós conhecemos ele nessa construção da diversidade e da unidade da cultura popular brasileira, né? Que é um tema que ele vem tratando, né? Então é um prazer, uma honra tê-lo aqui. E essa sua vinda, ela encerra um monte de significados. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu gostaria de falar, né? Mas Cristiano já lembrou um dos mais importantes artistas brasileiros da atualidade, que Pernambuco nos deu, né? Como deu Ariano Suassuna, provavelmente o mais pernambucano dos paraibanos, né? É bom saber que o Cristiano, a Sônia está por aqui também, é também uma paraibana pernambucana. Cristiano é pernambucano, né? E essa é a força da cultura nordestina, da cultura pernambucana, né? João Cabral de Melo Neto, né? São raízes do nosso país, né? E toda essa brasilidade tem uma importância especial no contexto que a gente vive hoje, né? Nós vivemos, eu vou dar um pequeno tom político aí, né? Mas que eu acho que é importante. Nós vivemos momentos difíceis no nosso passado recente, né? Uma pandemia, 650 mil vidas ceifadas, isolamento, né? Estamos agora no momento de retomada. Vivemos momentos difíceis para a ciência, eles já eram prévios à pandemia, mas de certa forma se agudizaram para a ciência, cultura, e nós na universidade em particular sentimos isso de forma muito intensa, né? Então, a vinda sua aqui nessa retomada das nossas atividades presenciais tem uma importância bastante grande, que é criar esse clima importante para nós como instituição e para nós como país também, né? A nossa interação como instituição em relação ao país. Um artista que é tão vinculado às raízes de nossa cultura, né? De sua, já mencionei, diversidade e unidade, pelo que eu percebi, é um tema que você está justamente tratando nas suas investigações, né? Um país como o nosso, que aspira à justiça, inclusão, autonomia e desenvolvimento, tem na cultura, principalmente na cultura popular e em seus artistas, a afirmação e reafirmação de um espírito que nos une como brasileiros e nos permite almejar um futuro melhor, né?
Gostaria de citar o famoso conceito de Ariano Suassuna, o realismo esperançoso, que esse realismo seja a métrica da nossa retomada às atividades presenciais, que esse realismo seja a métrica da nossa esperança no futuro desse país, né? E é na cultura que a gente novamente tem que buscar inspiração. Então, seja muito bem-vindo, Antônio Nóbrega, que você nos ajude a pensar esse Brasil, a retomar as nossas esperanças no nosso futuro como nação, país, instituição, como comunidade cultural. É essa a grande expectativa que a gente alimenta com a sua presença aqui entre nós. Muito bem-vindo. Eu só falarei mais uma coisa. Eu tenho às 11 horas hoje uma reunião do Conselho Universitário. Não consegui evitar, eu tentei, fiz bastante esforço. Então, eu ficarei um pouco na cerimônia, eu não conseguirei ficar até o final, porque é uma reunião que eu tenho a função de presidir, tá bom? Muito obrigado, hein? E ainda leva os colegas pró-reitores que estão aqui. Obrigado, Tom Zé. Antônio Nóbrega, a casa é sua, o palco é seu. Então, eu, sabedor já que ia ficar um pouco emocionado, não é? Tomado aqui pelas palavras do Cristiano e do Antônio José, eu elaborei ali ou seja, eu escrevi todo aqui o roteiro do que eu devo fazer aqui. Então, eu vou colocar esse microfone ali, vou me dirigir para o meu e a gente vai começar. Vou começar agradecendo ao Instituto de Estudos Avançados, não é? A IDEA, na pessoa do professor doutor Cristiano Lira. Quero agradecer muitíssimo a presença do senhor reitor, Antônio José Meireles, é isso, não é? Quero agradecer às pessoas do IDEA, que tive a oportunidade de conhecer, como a Isabela, é isso? E o Mário Fortuna, eu não sei se se encontra aqui. Tá bom. Quero agradecer também a equipe que colaborou muitíssimo aqui com a minha vinda e, sobretudo, com a organização aqui do evento, que é a Thaís, que está ali, que é o Guilherme, da comunicação, a Janaína. Quero agradecer também ao Oscar, que vai colocar aqui, que está me ajudando aqui na colocação das imagens. Eu não me recordo o nome da pessoa do som, mas fica aqui o meu agradecimento já a ele. Bem, retorno a essa universidade 37 anos depois de ter participado da criação do DACO, Departamento de Artes Corporais, uma iniciativa de Marília de Andrade, professora doutora dessa universidade. Eu fui convidado para ministrar aulas de danças brasileiras e aqui permaneci até o ano de 1991, segundo me informa o Guilherme, não é? Eu até tinha embaralhado um pouco no juízo. Nesses anos pude dar início à prática pedagógica do que tenho chamado de uma linguagem brasileira de dança, em que pese a boa acolhida dessa universidade ao meu projeto pedagógico. Eu rememoro até que no período de permanência, além das aulas, eu pude realizar alguns projetos de pesquisa no Nordeste e também fora até do Brasil. A certa altura percebi
duas necessidades inconciliáveis naquele momento, né, com a universidade. A de minha afirmação artística, ou seja, a necessidade de me afirmar artisticamente, e também a minha necessidade rueira, estradeira, ou seja, de voltar. Eu estava aqui em São Paulo já há algum tempo, né, de voltar a praticar, a conviver, a estudar os mestres populares do Brasil, a sair em campo, né? Posso dizer que a minha decisão não foi desacertada. Dentro dos meus limites, acho que logrei o que buscava. Consegui tocar minha vida dando um pinote por aqui, tocando meu violino por acolá, cantando uma canção aqui, e pude simultaneamente andejar pelo país e conhecer melhor as suas manifestações populares, seus dançadores, músicos, brincantes e mestres. Nesses quase 10 últimos anos, venho tentando organizar as ideias, os apontamentos, as reflexões e interpretações sobre a minha diversificada experiência com o mundo cultural popular brasileiro. Ando costurando um livro com o nome de Brasis Brasil. Ariano dizia que nunca se deve anunciar o nome de um livro antes de ser publicado. De qualquer forma, já está aqui, né? E é nele que ando despejando essa minha diversificada trajetória. O convite da Unicamp chegou num momento muito significativo da minha vida. Nesse ano completo os 70 anos, não é? Já informados, faço 50 de carreira, e o Instituto Brincante, que criamos e cuidamos, eu e Rosane, fazem 30. Embora o mundo em que vivemos nos deixe um pouco desbotados, não é? Por dentro, sinto ainda muita alegria em estar aqui e poder compartilhar e conversar com vocês sobre as ideias que ando arrumando para o Brasis Brasil. E por se tratar de um livro, ou seja, uma obra dirigida ao leitor mais que ao ouvinte, peço já de antemão desculpas ao leitor ou ao ouvinte pelas possíveis, né, derrapagens aqui na transposição. Portanto, vamos agora ao assunto propriamente, né? Ou melhor, primeiro o assunto a questão residência. Serão ao todo 22 encontros, 12 teóricos, em forma de palestras, 8 práticos em forma de oficina, no formato oficina, e mais 2 por meio de transmissão via internet. Embora esses encontros não correspondam exatamente a um curso, os seus assuntos estão interligados e obedecem a uma certa sequência cronológica. Principalmente os 2 primeiros, não é? O de hoje e o daqui a 15 dias, que também se associam aos 2 últimos. Bem, o tema está aqui e vamos começar. O assunto desse primeiro encontro, que será dividido em 2 partes, está aqui, não é? Origens, formação e desenvolvimento do mundo cultural popular brasileiro. Mirando as imagens dessa pequena seleção de eventos culturais que acontecem regularmente no país, somos muitas vezes inclinados a pensar que o Brasil é um país marcado por uma pluralidade de culturas, que somos um país multicultural e que vários Brasis se acomodam, se mexem dentro de um Brasil. O meu pensamento se inclina numa outra direção. Na direção de que
a quase totalidade das nossas manifestações, isso vinha depois, gente, eu já comecei aqui me enrolando. Mas eu volto atrás, não tem problema nenhum não, tá certo? Pronto, eu já comecei a me descontrair. Depois vocês pegam o fio da meada. O que essas imagens nos apresentam? Uma companhia de balé, um grupo de tambor de crioula, encontro de poesia slam, festival de bois de Parintins, violeiros, dança contemporânea, aqui o fantasma da ópera, hip hop, orquestra sinfônica, passista de frevo, roda de capoeira, uma roda de choro. E aí sim, aí vê como dá certinho. Mirando as imagens dessa pequena seleção, somos inclinados a pensar que se trata de um país multicultural. Pronto, engatado, bem direitinho, né? O meu pensamento se inclina numa outra direção. Na direção de que a quase totalidade das nossas manifestações, produções e criações artísticas e culturais é proveniente de duas únicas correntes de cultura: a ocidental ou europeia e a popular. As duas correntes de cultura, não sei se eu falei a palavra corrente. Eu agrego a palavra corrente aos conceitos de cultura popular e ocidental com o objetivo de acentuar o caráter interligado das formas ou representações simbólicas, ou seja, os cantos, as danças, as modalidades poéticas, os procedimentos teatrais, os ritos, dentro de cada um desses universos de cultura. A corrente cultural popular é autóctone, ou seja, nasce entre nós e bastante jovem. Seus conteúdos e valores são resultado dos encontros entre as representações simbólicas ou de seus fragmentos, proveniente dos estoques culturais dos povos indígenas ou originários, dos povos africanos e do povo português. Nas imagens acima, bem, talvez não precise, né? Festival de bois de Parintins, violeiros, a roda de choro, a roda de capoeira, tambor de crioula, são algumas das manifestações e eventos representantes dessa corrente de cultura. A corrente cultural ocidental, diferentemente, tem no conjunto das narrativas, crenças, valores, modos de agir e pensar, de base grega, romana, judaica, bárbara no sentido dos povos bárbaros, chamado de bárbaros, árabe e cristã, as contribuições que a marcam. No catálogo acima, são representantes dessa corrente de cultura o balé, a dança contemporânea, a orquestra sinfônica, batalha de slam e o hip hop. Quem tiver interesse em conhecer as origens, o desenvolvimento, as obras da cultura ocidental, não encontrará dificuldade em acessar livros, vídeos, sites, documentos que tratam do seu vasto catálogo de assuntos. Essa corrente de cultura se faz presente no país tanto pela vertente denominada de erudita, culta ou letrada, quanto pela vertente conhecida pelos nomes de pop, de massa, cultura de massa, ou ainda industrial, a cultura do mundo industrial, né? Indústria cultural. O mesmo não poderá ser dito, entretanto, em relação à corrente cultural popular. Não tem me parecido que a disposição em compreendê-la, vivenciá-la, associá-la ou sincretizá-la com a corrente de cultura ocidental
tenha sido na mesma medida que essa outra corrente cultural desperta. No Brasil oficial e institucional, ela tem passado quase como inexistente. Posso dar como exemplo dessa inexistência a omissão em apresentar, comentar, analisar, etc., as criações e produções culturais do mundo popular, nos livros, mesmo entre os canônicos, dedicados à história da literatura, do teatro e da dança no Brasil. Pensem comigo. Não seria de se esperar que um livro com o título de História do Teatro Brasileiro aludisse de alguma forma ao teatro popular praticado no país? Não sendo assim, a obra não será parcial em relação ao registro do teatro do país, injusta em relação a manifestações como reisados, nau-catarinetas, Alto dos Guerreiros, congos, entre tantas outras de natureza teatral que se derramam pelo país? Ora, todas são formas artísticas que contam com a presença de atores, os brincantes ou folgazões, que interpretam entre meios ou partes por meio de uma atuação codificada, onde há dramaturgia em prosa e verso, em que há músicos que tocam para o desempenho de variados personagens, numa demonstração, aliás, da simbiose entre música e atuação dramática, em que existe um espaço físico estabelecido para a apresentação do brinquedo ou brincadeira, termos utilizados pelos integrantes desses espetáculos, desse teatro, onde um público acompanha vivamente a jornada teatral, que em cidades nordestinas, começando por volta das 21 horas, atravessando toda a madrugada, só irá terminar quando a barra do dia já estiver bem plantada no horizonte. É raro, igualmente, entre os mais destacados livros dedicados à história e análise da literatura brasileira, qualquer alusão às criações da literatura popular. Os leitores interessados em conhecer a literatura de cordel, as modalidades da poesia rimada popular, por exemplo, dificilmente encontrarão nessas obras alguma informação sobre tais assuntos. E com isso eu absolutamente não desmereço as grandes obras da literatura brasileira, Alfredo Bose, Antônio Cândido, etc. Leio continuamente, posso dizer continuamente, mas elas não contam com informações dessa natureza. Continuo. Quantas das nossas instituições de cultura e conhecimento, privadas e públicas, promovem encontros, discussões, leituras, simpósios, lives, etc., sobre as manifestações culturais do mundo popular? O que falar dos jornais, semanários, sites de notícias, etc., que ignoram completamente o que se passa na outra margem de cultura? Alguém, durante o malfadado período da pandemia, leu ou ouviu alguma notícia de como os grupos ou artistas populares tocaram suas vidas? Algum registro jornalístico de suas atividades? Alguns seus depoimentos? Agora mesmo, nesse nosso ano de 2022, quando se comemora justamente o centenário de um movimento que, entre outras premissas, tinha a de abrasileirar o Brasil, não seria o momento de se perguntar, a partir de quê? De que imaginário se queria brasileirar o Brasil? Em que medida, nesse abrasileiramento, se levou em conta as produções culturais do Brasil das margens? Em que medida cantos, ritmos, danças, formas poéticas, indumentárias, etc., presentes em manifestações paulistas como congadas, moçambiques, batuques, calangos, participaram dos saraus e encontros? Nesse Brasil abrasileirável, por que permaneceram de fora? Porque esse imaginário simbólico tornou-se ausente na procura
de um Brasil brasileiro. Quais os motivos dessa apartação? Ao tecer essas considerações, não se deduza, entretanto, que eu esteja afirmando a inexistência de obras dedicadas ao estudo das manifestações culturais populares. Muitíssimo pelo contrário. Há uma significativa quantidade de obras de conteúdo valiosíssimo, muitos deles escritos por professores dessa universidade, dedicada ao estudo de manifestações como as congadas, a capoeira, as folias de reis, a cantoria nordestina, a música caipira, a literatura de cordel e assim por diante. Em que pese alguns desses estudos terem sido publicados, muitos via editoras regionais, o maior número deles, elaborados principalmente sob a forma de dissertações acadêmicas, desenvolvidas em instituições brasileiras e do exterior, aguardam sua vez. Digo isso porque tenho o hábito de catar na internet textos vinculados ao mundo cultural popular e continuamente me deparo com teses, artigos e ensaios ainda não publicados, obras para as quais penso deveriam ser criados caminho para lhes dar maior visibilidade. Essa falta de visibilidade e compreensão do mundo cultural popular no e do país tem sido para mim, desde longa data, motivo de inquietação. Algo como uma frustração pelo fato desse hemisfério cultural tão rico de valores, significados e conteúdos, sob meu ponto de vista, ser muito pouco percebido pelos brasileiros em geral. Mas aí penso, não seria o caso de eu estar superestimando o mundo cultural popular? Não teria a minha longa convivência com Ariano Suassuna e simultânea participação no grupo Quinteto Armorial plantado em mim uma visão hipertrofiada, avantajada, sobrelevada da cultura popular? Ou ainda, quem sabe os laços afetivos criados com os brincantes e mestres populares não teriam me induzido a atribuir um valor exagerado a esse firmamento cultural? De onde, afinal, viria esse visgo, esse meu apegadiço a esse firmamento? Essas questões começaram a ganhar uma tal presença entre as minhas preocupações que tomei a decisão de aprofundar os meus estudos sobre a formação, o desenvolvimento, os valores, os atributos, as funções do que ando chamando a corrente cultural popular brasileira, como já aludi acima. Essa seria a melhor maneira de eu tirar essas dúvidas. O meu encontro com o mundo cultural popular brasileiro se deu em Recife, em 1971, quando fui convidado por Ariano Suassuna para integrar o Quinteto Armorial. Minha curiosidade em conhecer as manifestações cênicas populares veio logo em seguida. Cedo me vi frequentando treinos de caboclinhos, sambadas de maracatu, praticando frevo e capoeira, assistindo cantorias de viola, acompanhando emboladores pelas ruas de Recife. Nessa fase, o meu interesse era sobretudo de natureza prática. Aprender os passos e manobras coreográficas das danças, assimilar a variedade dos cantos, saber bater numa alfaia e ritmar um pandeiro, balançar um ganzar, dominar as formas poéticas, me adestrar nos modos de atuação teatral dos brincantes das manifestações populares da minha cidade. Em breve, essa disposição física veio se fazer acompanhada pela intelectual. Comecei a procurar obras que tratassem do assunto. Caí nas boas mãos de livros
de historiadores, folcloristas, viajantes, etnólogos, antropólogos, cronistas, um mar de gente extraordinária que muitíssimo me ajudou e continua me ajudando a responder às minhas inquietações. Peguei tanto gosto pela coisa que danei-me a comprar livros e hoje posso dizer que a minha maior alegria material, tirante, tocar violão, bandolim, violino, é dispor de minha indisciplinada biblioteca brasileira. Passadas exatas 5 décadas envolvido com o mundo cultural popular, sob as perspectivas do intérprete, do criador de canções, do pesquisador, tomei a resolução de trazer a público apontamentos que venho fazendo ao longo dessa jornada. Se por um lado muito aprendi com os brincantes, dançarinos, músicos, poetas e mestres populares que tive a oportunidade de conhecer, se por outro muito me beneficiei com a leitura dos livros, tudo isso veio se amarrar, se conjuntar a partir também de interlocutores que tive a sorte de ter dentro do meu campo de atividades e dentro da minha casa. Muito embora a minha gratidão seja extensiva a todos, gostaria de especialmente render graças ao meu avô materno, pela irremovível paixão pelo conhecimento que me legou, render graças aos meus pais, João e Maria, pelo contínuo estímulo dado à minha atividade de artista, e render graças a Rosane, Gabriel e Maria Eugênia, meus interlocutores ideais, sem os quais certamente eu hoje não estaria aqui. Faltaria aludir ainda a 2 sujeitos, cuja melhor forma de nominá-los seria de guias ou abridores de caminhos. Falo de Mário de Andrade e Ariano Suassuna. Além do valor intrínseco das diversificadas obras desses 2 escritores, ambos poetas, ficcionistas, cronistas, articulistas, e de suas atividades públicas em prol da cultura do país, suas declarações foram sempre reveladoras de um sentimento de admiração e respeito pelas manifestações culturais populares do país e do papel que elas tinham e teriam na constituição de uma arte e cultura brasileiras. Ariano, certa feita, numa de suas aulas-espetáculos, ao apresentar ao público o desenho de um cervo em posição de salto, incrustado numas pedras dos sítios pré-históricos da Serra da Capivara, no Piauí, afirmara que aquele desenho era mais importante do que as pinturas de Miguel Ângelo que adornam a abóbada e as paredes da Capela Sistina. Penso que, independentemente da avaliação técnica do comentário, ela carregava um forte comprometimento emocional com as realizações culturais dos povos que originariamente colocaram os pés no território que um dia viria a ser chamado de Brasil. Mário de Andrade, por sua vez, no apêndice do seu livro Os Cocos, escreve, a meu ver, um dos seus textos mais comovedores e comovidos. Ele escreve: estou divinizado por uma das comoções mais formidáveis da minha vida. Chico Antônio, apesar de orgulhoso. Ai, Chico Antônio, quando canta, estremece esse lugar. Não sabe que vale
uma dúzia de caruzos. Que artista! A voz dele é quente, de uma simpatia incomparável. A respiração é tão longa que mesmo depois da embolada, ainda Chico Antônio sustenta a nota final enquanto o coro canta no refrão. O que faz com o ritmo não se diz. Enquanto os três ganzás, único acompanhamento instrumental que aprecia, se movem interminavelmente no compasso unário, na pancada do ganzá, Chico Antônio vai fraseando com uma força inventiva incomparável tais sutilezas, certas feitas que a notação erudita nem pensa em gravar, se estrepa. Meu ganzarino real, geme o mundo, treme a terra, e eu na pancada do ganzá. Meu ganzarino real, geme o mundo, treme a terra, eu na pancada do ganzá. E quando tomado pela exaltação musical, o que canta em pleno sonho, não se sabe mais se é música, se é esporte, se é heroísmo. Não se perde uma palavra que nem faz pouco ajoelhado pro boi tungão. Ei, boi tungão, boi maioral. Ganzá parado, gesticulando com as mãos doiradas, bem magras, contando a briga que teve com o diabo no inferno, numa embolada sem refrão, durada 10 minutos sem parar. Sem parar. Olhos lindos, relumiando numa luz que não era desse mundo mais. O que mexeria com os dois poetas a ponto de lhes suscitar declarações tão tocantes, pungentes? Onde estaria o ponto? Seria possível traduzir tecnicamente aquelas suas impressões? Quais as normas e princípios presentes no fazer artístico popular que poderiam ser discerníveis para além da percepção emocional? Enfim, onde estariam a prática e a poética do mundo cultural popular? Ao final e ao cabo, essas são as principais questões que tentarei responder ao longo desse ciclo de conversas e oficinas. Portanto, e como nos velhos reisados, abertas as portas da casa, entro com a minha tropa. Com a minha trupe, melhor, né? Comecemos pelos troncos formadores do Brasil. E começarei com uma epígrafe do grande Mar de Andrade, como se fosse um ato de abrição de portas. Um texto que está na sua introdução às danças dramáticas. Na verdade, eu devia até ter copiado e colocado aí. Espero numa outra vez fazer isso. Ele diz o seguinte: e se me fatiga bastante pela sua precariedade contemporânea afirmar que o povo brasileiro é formado das três correntes, portuguesa, africana e ameríndia, sempre é comovente verificar que apenas essas três bases étnicas o povo celebra secularmente em suas danças dramáticas. Embora já estejamos cansados de ouvir, quase como se fosse um mantra, que o Brasil se constituiu a partir desses três troncos étnicos e culturais, a verdade é que, de modo geral,
o nosso conhecimento ainda sobre esses 3 troncos formadores é bastante reduzido. Irei começar, portanto, falando um pouco sobre cada um deles e sobre o modo de como participaram na formação do que eu chamei acima de uma corrente de cultura. Comecemos então pelo tronco formador dos povos, ou melhor, tronco formador povos indígenas ou originários, ou os que se encontravam no pedaço. Quando Cabral, com sua esquadra, aportou naquele 21 de abril de 1500 no local que ganharia o nome de Porto Seguro, os seus anfitriões correspondiam aos tataranetos de uma turma que 30, 20 mil anos atrás habitava uma outra região imensamente longínqua e diferente daquela onde o cansado marinheiro, naquele, podemos supor, ensolarado dia, baixou ferros. Talvez pelas fotos vocês identifiquem a que lugar estou me referindo. Mais uma aqui, ó. Será que há algum açude lá em Patos? Como é o nome da minha amiga? Não sei, essas pedras branquinhas não parecem de lá não, não é? Aqueles pinheiros também. Bem, o lago da apaziguante foto não só embeleza a página, como pelas informações que dispomos, foi o coração, adiciona um cadinho de poesia à afirmação, da região em cujas imediações, muito provavelmente, os tataravós dos primeiros habitantes das Américas, milhares e milhares de anos após os seus tataravós terem deixado a mama África, se estabeleceram e posteriormente voltaram a bater canelas. O astro da foto, o Lago Baikal, está situado no sul da Sibéria, na atual Rússia. Sua extensão chega a ser um pouco maior do que o nosso estado de Minas Gerais. É o maior lago em volume de água do mundo e o mais profundo. Se todos os rios da Terra nele depositassem as suas águas, levaria pelo menos 1 ano para encher. Rico em biodiversidade, é uma espécie de floresta amazônica aquática, com exceção de que nos meses de inverno congela, tornando-se uma gigantesca planície de gelo. O que teria então provocado o bater em retirada dos nossos tataras de tão aprazível lugar? O que se supõe é que o desmorado frio na região do último período glacial da Terra, entre aproximadamente 22 e 12 mil anos atrás, teria provocado a partida da nossa arquiparentela. Os estudos parecem nos indicar que os nossos andarilhos baicalenses foram deixando a região à medida que o frio se intensificava. A quase totalidade dos antropólogos defende a ideia de que, em sucessivas levas migratórias em direção nordeste, alcançaram e atravessaram o Estreito de Bering. Eu devia ter mostrado antes isso aqui, ó. Olha o tamanho do lago, né? A região. E mais isso aqui, dentro do mapa mundi a gente vê lá. Observa lá. Pois bem, mas eu estou aqui, ó, na junção lá do
no Estreito de Bering, né, da Sibéria, com, interessante, Estados Unidos e a Rússia. Né? A travessia lá em paz não deu certo, não. Né? A quase totalidade dos antropólogos, como eu dizia, defende a ideia de que em sucessivas lesas criou-se um corredor marítimo de aproximadamente 82 quilômetros que separa a Sibéria do Alasca e que, devido a glaciações, estaria congelado. Essas travessias deveriam ter ocorrido entre 18 e 15 mil anos atrás. Embora a equipe da antropóloga franco-brasileira Niede Guidon conteste a datação, afiançando que existem provas de que nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, no Piauí, o homem lá teria estado há mais de 30 mil anos. Para qualquer uma dessas hipóteses, os nossos paleo-índios cruzaram as Américas em bandos de caçadores-coletores em algum momento do Pleistoceno, ou seja, o período que vai de 2 milhões de anos atrás até os 10 mil anos atrás. Né? Quando chegamos ao tempo presente, o Holoceno, e que foram penetrando nas Américas e nelas se enraizando, criando aldeias, comunidades, povos, civilizações, línguas, dialetos, danças, para narrar suas mitologias, celebrar seus deuses e certamente abrandar as agruras da vida. Então, criou-se um corredor de gelo, né, que fez com que essa passagem fosse possível. Nos informa o biólogo e escritor Reinaldo Lopes, em seu livro 1491, que nessas incursões, grupos de caçadores-coletores teriam atingido a região amazônica e que lá, falantes do grupo linguístico, o Tupi, formado por 10 famílias, teriam entre 4 e 6 mil anos atrás se enraizado. A mais uníssona das teorias nos informa que a partir desse nicho amazônico originário, teriam havido 2 movimentos migratórios. Aqui nós estamos vendo as andanças, né? Vou chegar aqui para a gente ver. 2 movimentos migratórios. Um deles, a dos Guaranis, que era uma das famílias do tronco Tupi, teria se dirigido para o sul, atingido o rio Paraguai. Aqui o núcleo amazônico teria vindo por aqui, ó. Por aqui, aqui teria vindo para cá. Né? E um outro grupo, também denominado de Tupi, compreendido agora como um ramo do tronco Tupi, teria descido o Amazonas em direção ao nordeste. Não, apertei errado. Aqui, ó, teria vindo por aqui nordeste, ocupado aqui, e nessa região aqui de Cananéia teriam se encontrado. As 2 rotas acabariam se encontrando mais ou menos onde hoje é o litoral do sul do estado de São Paulo, como eu falei, em Cananéia. E teriam, a partir daí, povoado e se fixado em quase toda a região costeira do país, que é como agora a gente vê. Toda essa área aqui é a área Tupi. Divididos em diversas famílias ou povos, conhecidos pelos nomes de Tupinambá, o nome dos povos, né? Tupinambá, Carijó, Caeté, Potiguar, Tupiniquim, Tapirapé, etc.,
a compartilharem língua, arte, cosmologia, mitos, costumes e práticas comuns, foi com esses grupos originários que portugueses e africanos intercambiaram bens simbólicos durante os séculos, principalmente iniciais de formação do país, criando danças, cantos, forma de pensar, ver, sentir e se relacionar com o mundo. O tronco formador português, os que se apossaram do pedaço. A época em que os arquitataravós dos futuros anfitriões de Cabral se locomoviam pelo continente que hoje chamamos de americano, as regiões que um dia ganharam os nomes de... Não, aqui é mais uma que eu me esqueci, mais um tronco linguístico, né, em relação aos estados, desculpe. As regiões que hoje têm um nome de trás os montes, Beira Alta, Beira, Alentejo, Algarve, etc., eram espaços de contínuo caldeamento etnocultural. É difícil acreditar que território tão diminuto tenha albergado tanta gente e cultura. Além dos conhecidos lusitanos, galegos, celtas, visigodos, romanos, mouros, etc., outros grupos humanos como extrimínios, fenícios, cefes, etc., etc., habitaram e povoaram a pequena faixa de terra a oeste da Península Ibérica. Portanto, os portugueses, os segundos a colocarem os pés, mais precisamente as botas, nas glebas que ganhariam o nome de Brasil, eram herdeiros de uma longa tradição de trocas étnicas e culturas que se perdiam pelas idades do tempo. A época do apossamento do território habitado pelos grupos humanos que por primeiro povoaram as Américas, Portugal já era uma sociedade estratificada social e culturalmente. Em consequência, os bens simbólicos que viriam para a nascente colônia, ou seja, os cantos, as danças, formas poéticas, etc., ritos, mitos, seriam trazidos não só pelos integrantes das classes dominantes, aristocracia, igreja e nascente burguesia mercantil, como igualmente pelos indivíduos que compunham os estratos sociais subalternos portugueses, oriundos majoritariamente da região norte do país, a mais agrária e pobre dentre elas. Foram, portanto, os cantos, danças, ritos, formas poéticas, etc., e outras representações simbólicas de remota ascendência galega, celta, romana, por fim cristianizadas, que trazida nos estoques simbólicos de lavradores degredados, órfãos, aventureiros, marinheiros, sapateiros, pedreiros, marceneiros, cristãos novos, se reunindo e fusionando-se com as dos povos originários ou nativos, em sua quase totalidade do tronco tupi, e com as dos africanos escravizados que veremos a seguir, que fundaram e constituíram, com o passar dos séculos, a corrente cultural popular brasileira. A expressão por mim utilizada de estoques de bens simbólicos refere-se aos acervos que carregamos tanto no matulão da nossa memória intelectual quanto no da corporal. Corresponderiam às recordações de cantos, narrativas, ritos, tudo isso que eu tenho falado das formas simbólicas, guardados nesses nossos matulões. Bem, aqui eu fecho então esses segundos troncos formadores.
É claro que nessa minha exposição eu estou sendo o mais sintético possível, né? Eu estou na tentativa de fazer uma síntese do que estaria presente no livro e mesmo do que seria importante a gente saber sobre esses troncos formadores. Mas, de qualquer forma, eu vou perguntar, está sendo muito chato e cabeçudo? Não é? Porque, às vezes, quando eu me meto a falar, às vezes numa palestra, não encontro essa natureza, as pessoas, até eu não queria nem colocar o violão aqui de lado, porque poderia parecer que eu vinha para me apresentar, né? Mas eu vou assim, eu toco no final, eu toco uma canção aqui, até para a gente, né? Bota a cabeça, vai para lá a cabeça, né? Não vai dar para fazer uma ciranda, coisa que eu costumo fazer, né? Mas o objetivo desses encontros não é, enfim, chateá-los através do excesso do palavreado, mas é de trazer um pouco dessas informações que espero que, como eu tive necessidade em acessar, pelo menos alguns de vocês também tenham, né? E quem sabe elas fomentem novas questões, né? Novas atitudes até. Estou fazendo essa pausazinha até para a gente entrar então no último tópico, que são os troncos formadores africanos, não é? E depois do qual a gente pode estabelecer aqui uma conversaria. Então vamos lá. Começarei esse terceiro tópico dos troncos formadores pedindo licença ao atencioso ouvinte para poder me alongar um pouco mais sobre as questões ligadas ao tronco africano. Olha, problema. Espero que a razão seja compreensível para o ouvinte, como as considerações para o ouvinte. 2 pontos. Ou seja, como as considerações sobre a presença cultural nego-africana no Brasil são indissociáveis da questão escravidão, certamente o assunto de maior amplitude histórico-social do país, para dar maior sustentação à minha argumentação, resolvi dedicar uma boa dose de horas à leitura, pesquisa e reflexão do assunto. De maneira que, saltando de um livro a outro, Formação do Candomblé, por exemplo, do Nicolau Paresse, Dicionário da Escravidão, coletânea de ensaístas, publicado pela Companhia das Letras, Bantos e Malês, do Ney Lopes, Escravidão, os 2 primeiros volumes, do Laurentino Gomes, entre inúmeros outros, fui não só atrasando a redação do presente texto, isso aqui é uma parte quase tirada do livro, como me enredando numa enorme malha de informações e apontamentos cujo prêmio foi a tentativa de selecionar entre eles os que melhor embasassem o meu arrazoado. Essa trabalhosa tentativa se dissipou quando, crédulo e amigo ouvinte, caindo a danada de uma boa ficha, atinei que, por mais que eu passasse da conta na quantidade de desarrumação de informações a serem apresentadas, diante do crônico desconhecimento do assunto, esse excedente certamente não faria mal a ninguém. Espero eu, né? Isso é muito bom quando a gente está assim numa poltrona, numa rede, numa cama, lendo um livrinho, né? De maneira que já, percebendo em todos os ouvintes uma gentil anuência à minha solicitação, prossigo. Estou certo, Cristiano? Muito bem.
Me permitam dar início com a epígrafe do Chico César. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. A nossa África se derrama, a nossa mama África, sobre 30 mil quilômetros, 1000 metros quadrados, de superfície que se distende por 8 mil quilômetros de norte a sul e de 7 quilômetros e 600 mil metros de leste a oeste. O escritor de Armas, Germes e Aço, eu nunca sei dizer o nome dele, Jared, será que é assim? Sei que se escreve Jared Diamond, o Diamond até eu consigo, escreve: a África é o único continente que se estende integralmente na zona temperada, que abrange alguns dos desertos mais secos do mundo, ao mesmo tempo que os maiores florestas tropicais, os grandes lagos e rios, as montanhas equatoriais mais altas do planeta. Foi lá onde se originaram há 7 milhões de anos os nossos remotos ancestrais e onde teria surgido o homem anatomicamente moderno. Atualmente é o continente com maior número de países. São ao todos 56. Isso aqui são as regiões, não é? O grande deserto, a região desértica, o Sahel, a região das savanas, etc. Aqui os seus 54 países. Essa divisão geopolítica da África tem muito pouco tempo. Quando da chegada dos europeus, ela correspondia ao que podemos ver nessa estampa. Reinos, impérios espalhados por todo o continente. Vejamos agora esse outro mapa. São dessas duas regiões marcadas com as cores verde e marrom, de onde vieram a totalidade dos negros escravizados. A primeira classificação dessas regiões nos foi dada pelos precursores dos estudos africanos. Arthur Ramos, em sua obra Antropologia Cultural Brasileira, acredita a Beringer os conceitos de que os negros escravizados faziam parte de dois grupos, o dos sudaneses, marcados pela cor verde, e fica logo abaixo da região saariana, denominadas pelos árabes que ocupavam o norte da África de Bilad es-Sudã, país dos negros, e os bantos que ocupavam a região central, cor marrom, toda essa região. A generalidade e imprecisão dessa classificação provocou a sua substituição pela atual, que divide a proveniência dos escravizados entre as regiões central e ocidental africanas, ambas com subdivisões internas. A região central-ocidental, essa, é a área que fica entre o sul dos Camarões, aqui, né? E a atual fronteira de Angola com a Namíbia, por aqui. Estendendo-se a leste um pouco além da fronteira de Angola. A centro-oriental corresponde à extensa faixa onde atualmente se encontra Angola, os dois Congos, aqui, né? E Moçambique na parte... Opa, passei para cá. Desculpe, quando eu aperto aqui é alto. O Moçambique que fica para cá, né? Isso, desculpe. Que fica para cá, que não está nesse mapa. A África Ocidental
se estende do rio Senegal, lá em cima, aqui, a Nigéria. Aqui, onde é que está a Nigéria? Aqui. Banhada. Se estende. Bem, nela se situa atualmente parte dos atuais Mali, Níger, né, Nigéria, Burkina Faso, Senegal, etc. E uma outra que percorre aproximadamente a costa ocidental africana do Senegal à Nigéria. Em termos de unidade dentro da diversidade, sobretudo do âmbito cultural, a situação dos povos da África Central, das regiões onde se encontram Congo e Angola, era muito semelhante à dos tupis, que habitavam quase toda a região costeira do país. A grande maioria dos habitantes dessa área africana é falante de línguas pertencentes ao tronco linguístico banto. Deixa eu... Não é aqui, não. É aqui. Pronto, essa região aqui. Representaram 75% dos negros traficados, dos negros escravizados, traficados para o Brasil. E 45% entre todos os saídos da África por via do tráfico. Como mostra, vejam aqui vocês, a saída, o contingente populacional sair dessa região, não? Os portos de Angola, para aqui, para o Brasil. Então, ou seja, representavam 45% do total de todos que saíram da África e 75%, repetindo, os que vieram para o Brasil. As marcas de suas presenças nas Américas se tornaram indeléveis, como atestam calendas, batucos, morugas, ládias, candombes, bombas, manifestações de dança e música que se derramam por rincões da Colômbia, México, Cuba, Trinidade, Uruguai, Peru, etc., etc. Da região ocidental vieram os Yoruba, o Yorubá, também chamados de Nagô, os Fonso, os Jejes, dentre vários outros povos. Em sua quase totalidade, falantes de línguas do maior tronco linguístico mundial, o nigero congolês. Toda essa faixa aqui faz parte de um único tronco linguístico, em que a família Benue Banto representa uma das famílias desse grande tronco, né? Então já havia uma afinidade, mesmo que longínqua, entre todos os escravizados que vieram para o Brasil. A presença da África na historiografia ocidental moderna se dá a partir de 1415, com a tomada da cidade de Ceuta, no norte africano. Posteriormente, em sucessivas expedições, denominadas por vezes de périplo africano, serão descobertas ainda pelos portugueses a Ilha da Madeira, o arquipélago de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, etc. O ano de 1483 estará entre os mais significativos do périplo. O navegador Diogo Cão chega à foz do rio Congo e estabelece, a partir do seu encontro com o Mani, o líder, né, do reino. Nós traduzimos por rei
né? Mas a palavra mani é uma palavra fechada em si mesmo. Eu acho que a melhor palavra é um líder, né? Que tem uma equivalência talvez mais próxima com a de rei dentro do vocabulário ocidental. Então estabelece a partir de 83 os primeiros contatos com a região que se tornará a maior fornecedora de de africanos escravizados para o Brasil e as Américas. Em torno da bacia do Congo foi encontrada uma sociedade de características monárquicas, denominada pela historiografia de Reino do Congo. Se estendia ao largo da bacia do rio Congo e era constituído de províncias cujos habitantes eram faladas de línguas provenientes do tronco banto. Isso aqui é uma delimitação do Reino do Congo. Além do parentesco linguístico, os povos banto compartilham um fundo patrimonial de cultura, formas religiosas, ritos, valores, arte, costumes de imensas similitudes. No prefácio do livro de Linda Heywood, Diáspora Negra no Brasil, o africanista Jean Vanzina escreve: a deportação forçada de africanos da região central, mais do que qualquer outro, propiciou uma base comum, ou seja, uma herança cultural comum para os africanos em todas as comunidades das Américas. Base essa que explica suas similaridades. Isso porque a maioria dos centro-africanos compartilhavam uma cultura abrangente antes de serem trazidos para as Américas. Ao contrário dos africanos ocidentais, divididos em grupos de culturas diferentes. A maioria dos africanos dessa área partiu de portos nas costas de Luango e Angola, lugares que pertenciam a somente 3 culturas regionais, a do Congo, Umbundo e Ovimbundo. Mas todos eles falavam línguas muito próximas às do banto ocidental, o que significava que podiam se comunicar um com os outros desde o começo. Os dados existentes mostram que entre o tempo de sua captura e o momento de seu embarque, ou melhor, até sua chegada, a maioria dos imigrantes provenientes do interior aprendeu Congo, Quimbundo ou Umbundo. E com a aquisição da língua veio também alguma familiaridade com a cultura litorânea, uma única cultura, na medida em que, ao longo desses anos, congos e quimbundos influenciaram fortemente um ao outro, assim como o quimbundo e o umbundo. O resultado foi que, ao chegar às Américas, os escravizados africanos compartilhavam uma linguagem comum. Os portugueses em Angola estavam tão cientes dessa dinâmica que na metade do século XVIII chamavam de quimbundo a língua geral do país. Essa familiaridade no uso da língua também incluía muitas atitudes, culturas e um repertório de conhecimento sobre a Europa e os europeus. Escrito de vários autores, dentre eles Kubik, Mananga, a própria Linda Heywood, Ney Lopes, ratificam esse ponto de vista. Em relação à presença e distribuição dos africanos ocidentais no território brasileiro, assinala Nicolau Parés que ela foi desigual, tanto no tempo como no espaço. Da ordem de 25% do total dos negros escravizados que vieram para o país, a grande maioria concentrou-se na Bahia, 1/4 desse contingente, ou melhor, 3/4 desse contingente,
e em menor grau em Pernambuco e no Maranhão. Ainda no dizer de Parés, eles forneceram um modelo organizacional de formas rituais e de associativismo religioso que resultaram no candomblé da Bahia, no Xangô de Pernambuco e no tambor de Minas, no Maranhão. Em que pese as diferenças existentes entre os povos da África Central e Ocidental, trazido para o Brasil, haveria similitudes, dentre as quais se pode destacar a polirritmia musical e o universo da religiosidade, onde deuses tutelares e entidades espirituais, denominadas de inquices pelos bantos, voduns para os fons, jeje e orixás para os yorubá. Todos esses deuses tutelares guardam correspondências. Resumindo e concluindo, portanto, esses troncos formadores, eu diria que o humus, o plâncton, o plasma cultural fundacional do Brasil iria nascer do encontro dos povos que habitavam a faixa litorânea do Brasil com os que vieram da região central do continente africano e com os indivíduos das classes populares de uma diminuta e estreita faixa de terra peninsular, situada no extremo sudoeste do continente europeu, cuja costa, de ponta a ponta, é banhada pelo Oceano Atlântico. Bem, pessoal, essas eram as notícias que eu gostaria de... que eu trouxe aqui para vocês e que coloco em conversa ou em discussão. Se vocês quiserem, posso ainda fazer um resumozinho do que, mas eu acho que não, né? Eu acho que estão cansados até já da minha voz, né? Mas, enfim, é isso. A que horas estamos, hein, pessoal? 11h35? Mas eu acertei mesmo. Porque, para mim, eu queria chegar nas horas de 1h40 no máximo, né, com tudo, e deixar e abrir para a gente conversar, né? Então, veja, só para dar um pouquinho para me despedir da fala assim, seguida. A gente chega, então, a trazer um pouco da história daquilo que Mário de Andrade chamou dos índios, dos negros, dos africanos, né? Na terminologia da época. Quem eram esses grupos? Falei que, então, eles criarão uma espécie de um plâncton, não é? De um humus, né? Que marca culturalmente a fundação do Brasil. O que é que eu virei à frente? Para que esse plâncton, esse humus se misturasse, teria de haver um material simbólico, não é? O que é que eles traziam, né? Quais eram as contribuições, palpavelmente? Que tipo de canto, que tipo de dança? Depois, como é que se formou esse humus? Quais os mecanismos, quais os mitos formadores?
quais os procedimentos, quais os costumes, os hábitos que foram propiciando para que esse material fosse se reunindo, se mesclando, né? E aí eu volto somente a relembrar aquilo que pode ser que não tenha ficado muito claro, que dentro dos estoques portugueses, nós sempre vimos Portugal como uma entidade única. Nós sempre falamos, não, a contribuição portuguesa. Mas a contribuição portuguesa foi bastante estratificada, porque as pessoas que vieram de Portugal vieram de estratos sociais muito diferentes. Então, para que nascesse folia de reis, frevo, coco, tambor de crioula, a contribuição portuguesa não veio pela classe dominante de Portugal, mas veio sim pela sua classe economicamente subalterna e, sobretudo, da região norte de Portugal, que era mais agrária, que era mais pobre e, por isso mesmo, mais obrigada a vir para o Brasil, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer que a partir desse encontro nasce uma cultura mestiça. Então, esse é o tema do nosso próximo encontro. Pessoal, falem, porque senão eu falo. Ei, não precisa aplaudir, não. Eu quero que vocês, alguma conversinha aí, quem quiser. Mas, rapaz, vocês estavam esperando outra coisa, era? O que é que vocês estavam esperando que eu viesse fazer aqui? Bem, eu me meti a fazer, vez por outra, dar umas palestras, umas aulas de espetáculos, né? Mas, por ter sido discípulo de Ariano, por ter participado do movimento armorial, as minhas aulas de espetáculos são bastante diferentes de Ariano. Primeiro que eu não sei contar a história como Ariano. Não tenho vocação nenhuma, né? Depois, porque eu estou num momento da minha vida em que estudar, refletir, ponderar sobre a questão fundacional do Brasil, da cultura do Brasil, para mim é muito importante, muito até prazeroso em estudar, né? Então, eu estou aproveitando esses momentos que eu tenho justamente para trazer um pouco da decantação desses meus estudos, né? Eu vou levar um violãozinho aqui de lado, não é? Onde eu posso, então, quebrar as agruras das minhas falas, né? Mas, olhem, nos próximos encontros, porque depois é o seguinte, qual é o espírito da coisa? Nesses 2 encontros eu vou dar uma geral, né? Mas, no entre eles, porque terão os 2 finais que farão remate, eu vou trazer contribuições, por exemplo, da poesia popular. Como é que a poesia popular, como é que ela se cria no Brasil? A partir desses estoques primários, até onde ela chega? O que é, por exemplo, um galope à beira-mar? E aí sim eu vou cantar um galope à beira-mar, né? No campo da dança, por exemplo, a gente chega a um frevo, a uma capoeira. São manifestações corporais já codificadas, né? Organizadas. Chegamos também ao maracatu de baque solto, ao maracatu de baque virado, né? Então aí também poderei fazer alguma demonstração. Aí vocês terão um pouco esse lado um pouco mais lúdico, né? Mas a pisada vai ser um pouco essa do cabeçudismo.
né? Mesmo porque, gente, eu acho que o Brasil está precisando um pouco disso, né? As manifestações populares, elas ainda vivem um pouco do seu momento mais emocional, nós somos ainda mais impregnados das suas formas, dos seus elementos mais sensoriais. Por exemplo, a gente dança frevo na rua, né? Mas dificilmente a gente sabe o nome daqueles passos, sabe de onde eles vieram. E de uma coisa ainda mais importante, como é que a gente pode se utilizar dessa linguagem dentro de processos educativos e dentro de processos artísticos. Aquilo que o povo criou ao longo dos anos, dos sábados à noite para o domingo, né? Aquilo que se organizou e que nós compartilhamos no carnaval, como é que pode ser absorvido, compreendido, processado de uma forma ainda mais rica? Não que a gente vai deixar de dançar o nosso frevo, o nosso coco na rua, mas como é que a gente pode, ao se utilizar desses elementos, entrar em outros territórios, em territórios de conhecimentos mais complexos, e que por isso mesmo, creio eu, trarão uma consciência maior, nem só sobre essas manifestações, mas trarão também uma consciência maior, ou melhor, a prática, a vivência do frevo, fora do contexto da dança de rua, pode trazer, no meu ponto de vista, um fortalecimento da nossa consciência, do nosso material cognitivo. Né? É como dizer também como a prática das modalidades poéticas também fortalecem esses elementos do nosso aparato cognitivo. Mas não vou entrar para lá, e como sei que eu estou dizendo, não me deixem mais falar, por favor. Né? Pronto. Bom dia. Tem o microfone ali? Tá. Tá fechado ele. O microfone está fechado. Tá. Obrigada. Pronto, agora sim. Tá. Eu não sei se tem a ver agora, mas você falou para manifestar inquietações. Eu gostaria muito de te escutar sobre o papel das crianças nesse contexto agora, atual, né? Onde, em geral, para quem a gente reserva o direito de brincar, né? As crianças. Então, qual é o papel delas nessa vivência, nessa preservação e enfim, né, no fomento dessa história toda dos tatara, para que a gente siga isso. É isso que eu gostaria de ouvir. Então, isso a gente vai conversar um pouco mais na frente, mas de um modo sintético, né? Todas essas manifestações, eu chamo de manifestações cênicas populares, né? Porque falar de manifestações populares é um termo muito amplo. Então eu coloco manifestações cênicas populares. Então, todas elas, eu vou citar duas, por exemplo, o canto, o ritmo, ou mais, ou a poesia. A gente descobre, a gente encontra
no mundo popular, estruturas através das quais o canto e a dança e a poesia se manifestam. Um exemplo simples: um canto, normalmente uma melodia tirada numa congada, no Moçambique, numa folia de reis, ou numa brincadeira popular, geralmente está estruturada dentro da quadra, dentro da conhecida quadrinha, que é uma estrutura de 4 versos, né, entre que rima o segundo com o quarto, que tem 7 sílabas, mas é uma estrutura. Ou seja, as pessoas que participam de um tambor de crioula, ou etc., quando vão cantar, elas não cantam, às vezes, como se diz, espontaneamente, nem livremente, nem soltamente. Livremente, soltamente em relação ao conteúdo. Ou seja, aquilo que elas vão colocar dentro do gradil, dentro do casulo, que é a estrutura. Então, no meu entender, e porque eu observo nas práticas, por exemplo, que são realizadas no brincante, no brincantinho, né, as crianças começam para falar, a se familiarizar com formas de 7 sílabas, com, por exemplo, frases em 7 sílabas, que são de pequenas toadas, que são de quadrinhas, e a partir dessa prática, elas começam a incorporar a própria estrutura da quadrinha e, a certa altura, elas começam a, através dela, apresentar os seus conteúdos. Por exemplo, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Se eu simplesmente coloco a criança para decorar essa quadrinha, como várias outras, ela vai decorar essa quadrinha e muitas vezes nem vai saber qual o sentido que tem essa frase. Então, qual é o mais importante, no meu entender, nas pessoas também que trabalham conosco, que vê dessa maneira? Não é você decorar o conteúdo, não é? Mas sim você se apropriar de uma estrutura e, através dela, você se colocar. Então, a mesma coisa com o passo de uma dança. Não é você mostrar um determinado movimento X para que ela simplesmente repita. Mas como ela pode ser? Porque são estruturas. Se você pega, por exemplo, a forma do baião, os passos do baião, ou de um cavalo marinho, ele obedece a um mundo de estruturas, ou melhor, os passos, eles se estruturam dentro de uma unidade estrutural. Tá? Quer dizer, foi mal feito, quer dizer, os passos, eles se colocam dentro, as variações deles estão todas dentro de um mundo que a gente consegue entender pela sua estrutura básica. Então, ao fornecer aqueles elementos, você propicia que a criança desenvolva o seu modo de utilizá-lo. E não simplesmente decorar aqueles movimentos e repeti-los, né? E assim por diante. Na medida em que ela domina, por exemplo, uma quadrinha, ela avança para uma cestilha. Como ela pode avançar para uma cetilha, como ela pode avançar para uma embolada. E aí é um mundo, não diria infinito, mas imenso, né? E cada uma dessas formas, ele traz dificuldades maiores, porque, por exemplo, se eu falo numa quadrinha, que são versos 7 sílabas, que rimam o segundo com o quarto, eu, ao falar no galope à beira-mar, é uma estrofe de 10 sílabas com 11, não vou chatear vocês aqui. Mas que, por os poetas populares cantam de improviso, porque eles passaram por esse processo que a gente necessariamente não precisa passar. Ou seja, os poetas sabem aquilo, tiram de improviso, porque
Porque eles passam a vida toda exercitando dessa maneira. Mas uma pessoa, por exemplo, que não precisa não só com vocação poética, mas que queira avançar, ele pode ir dominando cada vez mais, e aquilo ser quase como um exercício lúdico também. Então, eu aposto um pouco, embora com poucos conhecimentos da neurociência, mas pelo pouco que eu tenho lido, né, que o exercício lúdico das formas poéticas, da dança, do conhecimento da dança, pela percepção também do conhecimento, elas são fatores de dar amplitude cognitiva. Isso é que eu posso dizer com todo o meu português não científico em relação ao assunto, né? Então, essa resposta longa, né? Não sei, mas espero que tenha respondido. Bom, primeiro eu não vim esperando um show, porque senão teria sido anunciado um show, né? Mas de qualquer forma eu me surpreendi assim com a capacidade de compilação assim que você teve, né? É nítido que são anos e anos de pesquisa, assim, né? Então, parabéns e obrigado aí pela demonstração toda. E quando você falou de Portugal, eu fiquei me pegando muito pensando na influência dos mouros, né, da ocupação árabe de lá, assim, que talvez tenha sido indireta, né, mas eles ficaram lá, 500, talvez mais anos, né, ocupando lá, né, e inclusive o violão, as guitarras portuguesas, tudo tem essa origem moura, assim, né, e o fado influenciando o choro e tudo mais. Então, você considera essa influência ter sido direta e nesse bolo todo, assim como, no caso, acabaram ficando 3 troncos, né? Mas como se colocaria essa influência árabe nesse meio, não é? Nesse meio, assim. Bem, a presença moura em Portugal, ela se faz na mesma dimensão, por exemplo, eu não poderia mensurar exatamente, mas em termos quantitativos, mas ela se faz, como, por exemplo, com a presença celta, né? Com a presença romana, né? A presença cristã é avassaladora, né? Ela é acachapante. Mas pelo fato dos árabes terem permanecido em Portugal até os começos do século XII, diferentemente do que permaneceu na Espanha, então a presença dele foi se diluindo, né, até a chegada dos portugueses. Então, esse material árabe já veio muito dentro do contexto das manifestações, quer dizer, veio impregnado já muito substancialmente essa palavra, né? Quando a gente vê, por exemplo, a fandango, a palavra fandango é de extração espanhola, talvez até com presença negra, né? Mas o fandango já veio para cá de uma forma muito diluída, né? E a base é árabe, né? Então, embora, por exemplo, você veja os cristãos e mouros nas congadas, nas cavalhadas, na verdade, apenas o nome, quer dizer, não existe ali qualquer derivação em termos das músicas, das danças, que sejam árabes ou que sejam árabes. Você não vê um verso árabe, a forma árabe, os cantos também, se forem ter uma presença muito diluída, né? Então não prefigura realmente uma presença, como não parece, a briga de cristãos e mouros. Não? Nas congadas, a luta dos cristãos e mouros, às vezes reportam mais assuntos das guerras angolanas, né? Quando fala da rainha Ninja, por exemplo. Então, resumindo, quer dizer, uma presença sim, mas é uma presença difusa, né?
Oi, bom dia. Eu estou pensando aqui nesses 3 troncos que você apresentou, os povos indígenas, originários, europeus e africanos. No processo de colonização do Brasil, houve a escravização dos povos africanos, né? E o massacre dos povos indígenas. E quando eu vou pensar nas culturas, nas manifestações culturais, eu percebo na minha leiga percepção que existe uma predominância nos corpos, na música, na expressividade das culturas indígenas e negras. E mesmo que parte da cultura europeia, portuguesa, espanhola, enfim, holandesa, esteja diluída, essas outras expressividades têm mais força. Então, eu queria te ouvir sobre isso. O que você pensa desse processo de construção da cultura, das manifestações, e se realmente tem essa maior expressividade desses corpos por uma questão de resistência? Como é seu nome? Doroti. Doroti. Tá, eu não estou entendendo muito bem, talvez pela distância. Está ruim o microfone, está bem ruim. Pela máscara. Talvez seja máscara, é isso. Não, deixa eu ver se eu entendi, se vocês entenderam comigo. Qual seria, talvez, quantitativamente, qualitativamente, a presença de cada um desses elementos nessa formação, é isso? Bom, mais ou menos isso. Vamos ver, que eu realmente estou formulando aqui tudo isso. No processo de construção mesmo, das culturas, dos corpos, das manifestações, eu vou pensar agora, por exemplo, para exemplificar Maranhão. Quando eu penso que o Maranhão tem tambor de crioula, tem o divino, tem o lelê, e também tem as danças portuguesas, mesmo com as danças portuguesas, a presença da expressividade africana é muito maior do que a presença da cultura portuguesa. Eu queria entender, na sua percepção, como isso se dá. Tá bom. Obrigada. Pois não. Então, ela fala o seguinte, que ela sente uma prevalência, vamos ver se é isso que vocês também, da cultura africana sobre as demais, né? Ela citou a situação lá do Maranhão, né? O Brasil, apesar de ser um país ou melhor, o mundo cultural popular, apesar de ter uma unidade, a gente vai ver mais para frente, ele tem também uma diversidade. Então, por exemplo, se tem lá o boi-bumbá, se tem o boi de mamão em Santa Catarina, se tem o boizinho no Rio, se tem o cavalo marinho em Pernambuco, que, no meu entender, são manifestações de uma mesma família, eles têm diferenças regionais e locais. Por isso que eu digo que existe uma diversidade dentro de uma unidade. E essa diversidade vai desde a forma dos cantos, desde os ritmos, desde a indumentária, etc. E na região do Maranhão, a presença negra nos ritmos e, sobretudo, no povo que faz o boi-bumbá, é muito grande. Mas não faz com que, por exemplo, a gente deixe de ver os elementos, por exemplo, ibéricos ou indígenas. Os indígenas, por exemplo, estão muito presentes pelas formas de danças do grupo, né? Até as indumentárias com cocares, os próprios movimentos trazem uma presença indígena. Elementos, por exemplo, que eu posso associar à presença ibérica. O primeiro deles, um dos mais importantes, é a própria história, o mito do boi. A própria narrativa que deu origem à história do boi. Por que é que o boi morre? Por que é que tem o amo? Todas essas figuras fazem parte de uma história muito antiga que é trazida pelos lusitanos. A própria associação com o catolicismo popular impregnado nos desenhos dos figurantes, né?
Quer dizer, a presença do catolicismo também é acachapante. Você vê nas congadas, no cavalo marinho, em tudo está muito presente. É claro que manifestações já como, por exemplo, a capoeira, o frevo, elas cada vez se tornam mais laicas. O frevo, por exemplo, é uma manifestação completamente laica, não existe nenhuma impregnação religiosa. Na capoeira ainda existem em alguns momentos certos ritos, não é? Muitas vezes muito sutis. Então, a própria, por exemplo, divisão em células rítmicas dos ritmos do boi, que certamente são fragmentações das polirritmias africanas. Então, tudo isso são elementos do contexto europeu ocidental via Ibéria, do Bumba Meu Boi. Né? Se você vê o cavalo marinho pernambucano, você vai encontrar ainda mais elementos ibéricos. Né? Mas a presença africana nas manifestações populares vou usar outra palavra que eu já usei muito aqui, acachapante. Na verdade, toda manifestação cênica brasileira é afro-brasileira. A gente costuma chamar de afro-brasileira aquele universo que está onde está o quê? O candomblé, os batuques, mas o cavalo marinho é afro-brasileiro, o boi bumbalá é afro-brasileiro. Não existe manifestação de dança popular brasileira onde a presença africana, sobretudo banto, não esteja inserida. E digo mais, presente em toda a América Latina. Se existe alguma unidade cultural em toda a América Latina, ela é negra. Ela não é nem espanhola, nem portuguesa. A gente pode dizer o seguinte, talvez ibérica, ibero-africana, não é? Mas, em termos de povo, eu não diria africano, eu diria banto. Eu diria que a maior presença nas Américas, a maior substânciazinha é banto, né? Que deu origem a bolero, que deu origem a rumba, que deu origem a tango, né? Principalmente no campo da música e da dança, né? Bem, mas dizendo isso, naturalmente, eu não menosprezo todas as outras presenças, mas que a gente tem de averiguar direitinho, né? O próprio canto, só para fechar, por exemplo, são muito cantos em quadrinhas. É interessante isso, né? Quadra ser incorporada a todos os batuques. João, o batuque paulista, está quadra, que é genuinamente ibérica. Tá certo? Pessoal, vocês vão ter muito tempo para me perguntar coisa, não é? Então eu vou cantar uma cançãozinha aqui. Então, a pisada tá essa, dá para continuar nessa pisada assim? Tá. Aí. A minha nau não navega no oceano. A minha nau não navega nesse mar. A minha nau só navega no outro plano. Ó marinheira, me ensina a navegar. A deriva pelo cosmos, numa nau catarineta. Vejo bilhões de marujos nessa minha nau planeta. São passageiros piratas, levam verde, o ouro e a prata. Tripulantes perneta. A minha nau não navega no oceano.
a minha nau não navega nesse mar. A minha nau só navega no outro plano. Ó marinheira, me ensina a navegar. Terra, 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 terra. Nave mãe que me pariu, que me deu fogo e o ar, água do mar e dos rios, ancoramos em teu porto, ainda usamos teu corpo como quem te invadiu. A minha nau não navega no oceano, a minha nau não navega nesse mar. A minha nau só navega no outro plano. Ó marinheira, me ensina a navegar. Meu planeta solitário, na imensidão perdida, como um Quixote, sonho tua reconquista desta nau celestial. Eu, errante argonauta, volto a gritar. Terra à vista, terra à vista. Ó marinheira, me ensina a navegar. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Devia ter falado isso no início, mas me esqueci, mas estou falando agora. Né? Agradeço aos professores presentes aqui dessa universidade, aos alunos, ao público geral. E, quem sabe, vocês estejam, né, aqui no próximo encontro. Valeu.